A Câmara dos Deputados aprovou esta semana a reforma tributária. É a maior transformação na forma de arrecadar e pagar impostos aqui no Brasil em quase 60 anos e vai afetar a vida de todo mundo. O Fantástico mergulhou nos números e vai explicar agora o que muda quando a reforma entrar em vigor. O consumidor hoje não sabe quanto paga de impostos. Cara, eu não faço a mínima ideia. Não exatamente, imagino que bastante. Para o empresário, é difícil calcular. O batalhão de gente que tem para controlar isso aí é um absurdo. Atualmente, os impostos se acumulam ao longo de todas as etapas de produção do que consumimos. A extração da matéria-prima, a transformação em produto na fábrica, a distribuição até a loja e a venda na prateleira. A reforma unifica 5 tributos e cria o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, e serão 2, o IVA federal e o IVA dos estados e municípios. O IVA federal vai substituir IPI, PIS e COFINS. Vai se chamar CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O IVA dos estados e municípios, ICMS e ISS. E será o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Eles não vão se acumular ao longo do processo produtivo. Veja a diferença entre o sistema atual e o modelo proposto pela reforma. Vamos mostrar como exemplo uma camisa com uma alíquota de 10% de imposto. Na primeira etapa, o produtor rural vende o algodão para a indústria de tecelagem por, digamos, R$50, repassando 10% de imposto, R$5. O valor chega a R$55. A indústria transforma o algodão em tecido e vende para a fábrica de roupas por R$60, com um imposto de 10%, R$6, além do custo do imposto acumulado de R$5 da etapa anterior. A fábrica de roupas então vende a camisa para a loja a, digamos, R$100. Novamente o imposto está lá, 10%, mais o valor do imposto da etapa anterior de R$6. A loja põe a camisa à venda por R$200, já incluindo o imposto acumulado de R$10 na etapa anterior, além dos 10% de imposto nessa etapa. O preço final ao consumidor será de R$220. Ao longo de toda a cadeia produtiva, foram R$41 só de impostos. E isso é uma simplificação para entendermos como os impostos se acumulam ao longo das etapas de produção. Empresários e consumidores, na prática, pagam impostos mesmo sem saber. E nem todo imposto, como aquele que é pago na energia elétrica ou na contratação de serviços terceirizados, por exemplo, pode ser recuperado hoje, o que gera custos para a empresa e acaba encarecendo ainda mais o preço final pago pelo consumidor. Com a reforma tributária entra o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Essa sigla que os autores da reforma prometem que vai simplificar o nosso sistema, vai fazer parte da vida dos brasileiros e das empresas. E as empresas poderão descontar todo o imposto pago em cada etapa de produção. É o fim do imposto cumulativo. Novamente simulamos uma alíquota de 10%. A indústria de tecelagem compra o algodão do produtor a R$55, sendo R$50 do preço do algodão e R$5 do imposto. A tecelagem transforma em tecido e vende para a fábrica por R$60, mais o IVA de R$6. E ao recolher o imposto no novo modelo, a indústria vai descontar os R$5 que pagou lá atrás quando comprou o algodão. Ou seja, vai recolher apenas a diferença, R$1 de imposto. A fábrica então vende a peça para a loja a R$100, paga R$10 de IVA e desconta os R$6 do imposto que pagou ao comprar o tecido, recolhendo a diferença, R$4 de imposto. A loja vende a camisa a R$200, adiciona o IVA de R$20 e recolhe a diferença de R$10 da etapa anterior. O valor do imposto pago pelo consumidor será exatamente a soma do tributo cobrado ao longo de todo o processo, R$20. O preço final ao consumidor será de R$220. Além de descontar o tributo pago em cada fase de produção da camisa, a empresa vai poder também descontar o que pagou de imposto com outros insumos, como energia, maquinário e serviços, o que não acontece hoje. O secretário extraordinário da reforma no Ministério da Fazenda, Bernardo Api, explica que todo o imposto pago ao longo das etapas será recuperado. No longo prazo, o agregado vai reduzir o preço para o consumidor, porque hoje o consumidor paga o imposto e paga pela ineficiência do sistema tributário atual.
paga, por exemplo, pelo custo burocrático. Tem às vezes 50, 100, 200 pessoas numa empresa trabalhando só para fazer burocracia de imposto, e esse custo vai reduzir e vai ser repassado para o consumidor. Então, no agregado, o custo para o consumidor vai cair, embora a carga tributária seja mantida a mesma até hoje. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a proposta em 3 dias. Uma reforma que era discutida e esperada há décadas e que agora segue para análise do Senado. O relator na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, afirma que a principal mudança é a simplificação dos impostos. Essa simplificação vai fazer com que se possa aumentar a arrecadação, né? Porque nós vamos para um caminho que é aquela máxima de arrecadar menos sobre mais, com base maior. Então, eu acredito que no futuro razoável, né, você possa ter essa arrecadação aumentando, o que nos permite, inclusive, pensar de forma equilibrada a você ter a própria redução da carga sobre o consumo e que isso possa convergir para a tributação sobre renda e patrimônio, que é assim, outro desvio, outra distorção que o nosso país tem. A reforma tributária também ataca outro problema. Hoje, cada produto tem uma alíquota diferente, mesmo se forem similares. Um bombom paga 5% de IPI, o wafer, 0%. Um perfume paga 40% de IPI, uma água de colônia, 10%. O texto aprovado na Câmara dos Deputados acaba com essas distorções. Os produtos pagarão a mesma alíquota de imposto, com algumas exceções. Itens da cesta básica ficarão isentos. Cigarros e bebidas pagarão mais. E essa nova alíquota ainda será definida por meio de um projeto de lei. A transição para o novo modelo vai levar 7 anos, de 2026 a 2032. Nesse período, 5 tributos que existem hoje serão gradativamente substituídos pelo novo modelo de IVA. Em 2027, PIS e COFINS serão extintos e as alíquotas do IPI serão reduzidas a 0, com exceção de produtos que concorram com os fabricados na Zona Franca de Manaus, que hoje já é favorecida e vai continuar com benefícios com a reforma. Por exemplo, mesmo com a extinção do IPI, uma moto fabricada fora da Zona Franca de Manaus continuará pagando mais impostos que a fabricada naquela região. Em 2029, acelera a transição para o fim do ICMS e do ISS. E a reforma prevê que em 2033, o antigo sistema de tributação estará extinto. A atenção é necessária para garantir que não haverá aumento da carga tributária, que a alíquota do novo imposto vai ser calibrada de forma que, no agregado, todos os consumidores paguem o que eles já estão pagando hoje naquilo que eles estão adquirindo. Nós vamos, na verdade, estar no mesmo patamar dos outros países, né? Nós temos 174 países que usam o IVA dos 195 da ONU. E a gente não estar nisso, né, não faz o menor sentido. É como se a gente estivesse totalmente afastado, deslocado, né, no mundo.